A natureza fornece grandes estimulantes. Não faltam à história exemplos de homens que atingiram o status de gênio como resultados dos usos de estimulantes artificiais da mente em forma de álcool e narcóticos. Edgar Allan Poe escreveu O Corvo sob a influência do álcool, sonhando sonhos que nenhum mortal ousou sonhar antes. James Whitcomb Riley também escreveu suas melhores obras enquanto sob influência do álcool. Talvez foi assim que ele viu o estremear ordenado do real e do sonho, o moinho sobre o rio e a névoa sobre a correnteza. Robert Burns escrevia melhor quando intoxicado. Pelos velhos tempos, minha querida, tomaríamos ainda um gole de bondade pelos velhos tempos. Que seja lembrado, porém, quantos desses homens acabaram se destruindo no fim. A natureza preparou suas próprias poções, com as quais os homens podem com segurança estimular a mente, de modo a captar belos e raros pensamentos, vindo de ninguém sabe de onde. Não se encontrou os demais substituto para estimulantes naturais. É fato conhecido dos psicólogos que existe uma íntima relação entre o desejo sexual e o impulso espiritual. Fato que explica comportamento peculiar de pessoas que participam de orgias conhecidas como despertar religioso comum entre tipos primitivos. As emoções humanas governam o mundo e estabelecem o destino da civilização. As pessoas sofrem influências e suas ações, não da razão, mas dos sentimentos, a faculdade criadora da mente se põe em ação puramente por meio de emoções e não pela razão fria. A mais poderosa de todas as emoções humanas é a do sexo. Há outros estímulos mentais, alguns já enumerados, mas nenhum deles, ou todos juntos, pode igualar o poder impulsionador do sexo. O estímulo mental é toda a influência que, temporária ou permanentemente, aumenta a intensidade do pensamento. Os 10 estímulos principais aqui descritos são aqueles que mais comumente se recorrem. Através das fontes pode-se comungar a inteligência infinita ou entrar à vontade no depósito do subconsciente, tanto no próprio como de outra pessoa, o que é o processo que constitui o gênio. Sexo e habilidade de vendas. Um professor que treinou e dirigiu esforços mais de 30 mil vendedores fez a assombrosa descoberta de que os homens de grande poder sexual são os vendedores mais eficientes. A explicação é que o fator de personalidade, conhecido como magnetismo pessoal, é nada mais nada menos que energia sexual. Pessoas de grande poder sexual sempre têm grande estoque de magnetismo. Cultivada e compreendida essa força vital pode ser aproveitada e empregada com grandes vantagens nas relações entre as pessoas. Essa energia pode ser comunicada a outros pelos seguintes meios. Aperto de mãos. O toque da mão indica instantaneamente a presença ou a falta de magnetismo. Tom da voz. Magnetismo ou energia sexual é o fator da cor da voz, ou torna musical e encantadora. Postura e porte do corpo. Pessoas sexualmente fortes movem-se vivamente com graça e desembaraço. Vibrações do pensamento. Pessoas sexualmente fortes misturam a emoção sexual aos pensamentos, ou podem fazê-lo, se quiserem, influenciando isso quem a cerca. Adornos do corpo. Pessoas sexualmente fortes são geralmente ciosas de sua aparência. Costumam escolher as roupas no estilo que combina com sua personalidade, físico, pele, etc. Ao empregar vendedores, o gerente de vendas capaz de procurar a qualidade de magnetismo pessoal com a primeira exigência num vendedor. Os que não têm energia sexual nunca se entusiasmarão nem inspirarão entusiasmo aos outros. O entusiasmo é um dos requisitos mais importantes em matéria de vendas, seja qual for o produto a ser vendido. Quem fala em público, orador, ou pregador, ou advogado ou vendedor, não possuindo energia sexual é um fracasso no que se refere a ter influência sobre os outros. Acrescente isso ao fato de que a maioria das pessoas só pode ser influenciada apelando-se para as emoções, e você compreenderá a importância da energia sexual como parte da capacidade natural do vendedor.
Vendedores chefes chegam à chefia em vendas porque, consciente ou inconscientemente, transmutam a energia sexual em entusiasmo de vender. Nessa afirmação, se pode encontrar uma sugestão bem prática quanto ao verdadeiro significado da transmutação sexual. O vendedor que sabe como desviar a mente do assunto sexo, dirigindo-o ao esforço de vender, com o mesmo entusiasmo e determinação que aplicaria no propósito original, adquiriu a arte da transmutação sexual. Saiba ou não, a maioria dos vendedores que transmutam a energia sexual o fazem sem perceber absolutamente o que estão fazendo ou como fazem. A transmutação da energia sexual exige mais força de vontade do que a pessoa média quer usar para esse fim. Os que acharem difícil reunir força de vontade suficiente para a transmutação pode gradualmente adquirir essa capacidade, embora isso exija força de vontade. A compensação para quem o fizer será mais do que merecedora do esforço. Demasiadas crenças falsas sobre o sexo. A grande maioria das pessoas parece ser imperdoavelmente ignorante acerca do que se refere ao assunto sexo. O impulso sexual foi grosseiramente incompreendido, difamado, ridicularizado por ignorantes e perversos. Homens e mulheres abençoados, sim, abençoados, com forte índole sexual, são geralmente encarados como gente que merece ser observada. Em vez de serem abençoados, geralmente são chamados de amaldiçoados. Milhões de pessoas, mesmo nessa época de esclarecimento, sofrem de complexos de inferioridade, desenvolvidos por causa da falsa crença de que uma natureza sexualmente forte representa a maldição. As afirmações sobre a virtude da energia sexual não devem ser encaradas como justificação para os libertinos. A emoção sexual só é virtude quando usada com inteligência e discernimento. Pode ser mal empregada e o é, frequentemente, a ponto de alvitar ao invés de enriquecer, tanto o corpo quanto o espírito. Pareceu significativa para o autor a descoberta de que praticamente todo líder a quem tem o privilégio de analisar fosse homem cujas realizações eram grandemente inspiradas por uma mulher. Em muitos casos, a mulher em questão era uma modesta esposa que não aparecia, na qual o público pouco ou nada ouvia falar. Em alguns casos, a fonte de inspiração foi localizada como sendo a outra mulher. Toda pessoa inteligente sabe que estímulos em excesso por bebidas alcoólicas e narcóticos são formas destrutivas de intemperança. Nem todos sabem, contudo, que os excessos na expressão sexual possam tornar-se hábito tão destrutivo e prejudicial ao esforço criador quanto narcóticos e bebidas. A loucura sexual não é essencialmente diferente da loucura por tóxicos. Ambas fazem perder o controle das faculdades de raciocínio na força de vontade. Muitos casos de hipocondria, doença imaginária, surgem de hábitos desenvolvidos por ignorância da verdadeira função do sexo. É fácil de ver que a ignorância em matéria de transmutação de sexo impõe enormes penalidades ao ignorante, por um lado, enquanto o priva de benefícios igualmente enormes por outro. Ignorância difundida em matéria de sexo deve ao fato de que o assunto foi cercado de mistério e negro silêncio. A conspiração do mistério e do silêncio tem tido o mesmo efeito sobre as mentes jovens que a psicologia da proibição. O resultado é a curiosidade crescente e desejo de adquirir conhecimentos nesse assunto verbo tem, proibido, e para a vergonha de legisladores, a da maioria dos médicos, pela instrução, são os mais aptos a educar a juventude no assunto. Não tem sido fácil encontrar os dados. A lição dos anos férteis. Raramente começa um indivíduo o esforço altamente criador em qualquer campo de atividades, antes dos 40 anos. O homem médio alcança o período de maior capacidade de criação entre 40 e 60 anos. Essas afirmações se baseiam na análise de que milhares de homens e mulheres submetidos à cuidadosa observação, elas devem servir de estímulo aos que conseguem nada antes dos 40 anos e se amedrontam com a aproximação da velhice. Por volta do marco dos 40 anos, entre 40 e 45, é que se situam, via de regra, os anos mais férteis.
O homem deve aproximar-se dessa idade não com medo e tremendo, mas com esperança e ansiosa antecipação. Se você quiser provas de que a maioria dos homens não começa a melhor obra antes dos 40 anos, estude as realizações dos homens mais bem-sucedidos nos Estados Unidos e encontrará. Henry Ford só chegou à realização depois dos 40. André Carnegie passava bem dos 40 quando começou a colher frutos de seus esforços. James Hill, aos 40 ainda operava o telégrafo. Suas estupendas realizações só tiveram lugar depois dessa idade. Biografias de industriais e financistas americanos estão cheias de provas de que o período dos 40 aos 60 é a idade mais produtiva do homem. Entre os 30 e os 40, o homem começa a aprender, se é que chega a aprender, a arte da transmutação sexual. Essa descoberta é geralmente casual e, com frequência, quem o faz está totalmente inconsciente da descoberta. Você pode observar que seus poderes de realização aumentaram por volta dos 35 aos 40 anos, mas a maioria dos casos não conhece a causa dessa transformação. Não sabe que a natureza começa a harmonizar as emoções do amor e do sexo no indivíduo entre as idades de 30 e 40 anos, de modo que ele possa aproveitar essas grandes forças aplicando-as conjuntamente com estímulos de ação.